Por isso, eu que estou preso, porque eu sirvo a Jesus Cristo, eu peço a vocês que viva de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou você. Sejam sempre humilde, bem educado, paciente, suporte uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo dá. Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um somente Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em tudo. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Sagradas Escrituras, quando ele subiu nos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dom às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até no mundo dos mortos. Assim que desceu, ele também é o mesmo que subiu, está acima e além dos céus, para poder encher todo o universo com a sua presença. Foi ele que deu o dom às pessoas. Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para poder preparar o seu povo ao serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a uma só fé do conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então a gente não vai ser mais como criança, arrastado pela onda, empurrado por qualquer vento e ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas, ela inventa mentira. E por meio dessas mentiras, ela leva os outros a caminhos errados. E assim, pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo. Alcançamos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que todo o nosso corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona muito bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Vou continuar no 17. Portanto, em nome do Senhor Jesus, eu digo e eu vou insistir para vocês: não viva mais como os pagãos, pois os pensamentos deles, eles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e eles se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle do que fazem e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês. O que vocês faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vista-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e se mostra na vida verdadeira qual é correta e dedicada a Ele. Então, não minta mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo.
Se você fica com raiva, preste atenção nisso daqui, ó. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roube, não rouba mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas as palavras boas, que ajudam os outros a crescerem na fé e a conseguirem o que necessita, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Porque o Espírito é a marca da propriedade de Deus que Ele coloca em você, o qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone a amargura, abandone o ódio, a raiva. Não fique gritando. Não façam insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros. E assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Irmãos, eu acho que eu não precisaria falar mais nada, porque Efésios 4, ele já diz tudo. Eu acredito que ele é um resumo muito claro do que as mulheres, ontem nós estávamos com as mulheres lá no nosso encontro do Dia de Mulheres, né? E Efésios capítulo 4, ele retrata muito sobre a unidade, né? Você vai ler todo o texto. Eu peguei uma versão mais simplificada, mas eu gosto de ler na Almeida Corrigida. Por que eu peguei a versão simplificada? Para vocês entenderem algumas palavras que às vezes é um pouco difícil de compreender e que é muito simples. Então, quando a gente fala de ira, quando a gente fala de mentira, quando a gente fala de indecência, quando a gente fala de maldade, e tantas outras palavras que às vezes quando você vai ler uma tradução você não entende, mas que é simples para você poder compreender. Então o Efésios capítulo 4 ele vai falar sobre a unidade da igreja, como que nós devemos ser como igreja. Eu acho que a forma mais simples de nós começarmos o melhor exemplo de unidade, eu acho que é um casamento, né? Eu estou vivendo muito isso. Eu só vou fazer 2 anos de casado, mas os meus pais têm 32 anos de casado, vai fazer 33, já fez 33 anos de casado. Tem irmãos aqui que tem mais de 20, 25, e tem irmãos aqui que já está muito tempo casado. Mas eu acredito que a unidade, eu acho que o melhor exemplo para nós falarmos é quando nós falamos de casamento, né? Porque a unidade, ela significa se tornar um, você ter uma coisa só. E quando a gente casa, nós temos que tornar um com aquela pessoa. Por quê? Nós temos gostos diferentes, nós pensamos diferente. E se alguém não abrir mão, e se alguma das partes, as partes em si, não abrirem mão, não aprenderem a se ajustar, vai dar separação. Você não consegue ficar com aquela pessoa. Então requer um esforço muito grande de todo mundo para permanecer no relacionamento. Não é tão difícil quanto o relacionamento de amizade, né? Não é tão difícil quanto o relacionamento de pai e filho, porque você é obrigado, né, a obedecer o pai e a mãe, você não se apanha, você tem que ficar ali. Então, o relacionamento de um casal é um pouco mais complexo. É por isso que Cristo, ele sempre nos compara como a noiva. Ele é o noivo e a igreja é a noiva, né? Ele fala muito sobre um casamento. Hoje nós cantamos sobre isso. Porque para nós, como igreja aqui, continuarmos sendo igreja, nós vamos ter que ser como um casal. Sempre vai ser necessário abrir mão de alguma coisa, porque nós não somos pessoas iguais. Eu sou diferente, até mesmo dos meus pais eu sou diferente. Eles me criaram, eu
cresci ouvindo os ensinamentos dele, mas hoje, adulta, eu já tenho opiniões diferentes e eu já penso diferente. Mas como igreja, nós temos que entender o que nos une. Qual é o fator principal que une eu e você aqui? Primeira coisa que nos une: nós acreditamos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Quem fez o alinhamento aqui da igreja vai lembrar. Nós acreditamos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu por nós, que Ele perdoou os nossos pecados e através dEle nós recebemos o perdão e vamos morar no céu. Então todo mundo aqui que está aqui hoje, talvez aqueles que não aceitaram a Jesus ainda, que não conhecem Jesus, mas veio por quê? Porque algo te chama para conhecer. Eu quero saber mais a respeito disso. Eu quero conhecer esse Deus que você tanto fala. Eu me sinto bem ali naquele lugar. Então existe algo que nos traz aqui. Então se eu for perguntar para Ellen, a Ellen vai me falar que ela vem para a igreja por um motivo. E esse motivo é Jesus. Nós acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos que todo mundo vai morar no céu. E que para morar no céu você precisa aceitar Jesus. Isso nos une. Isso que faz com que todo mundo venha aqui num domingo às 18 horas para nós cantarmos, ouvirmos uma palavra. Cada um vai fazer uma tarefa aqui na igreja, vão ter os obreiros que vai ajudar na organização. Até mesmo as crianças estão unidas a nós. Porque se você for perguntar para uma criancinha, ela vai falar: eu conheço Davi, eu conheço Golias. E você vai contando as historinhas para as crianças e as crianças elas vão saber também. Isso nos une. Mas não significa que o fator principal da nossa união, que é acreditar em Jesus, vai ser conto de fadas, né? Por quê? Porque no casamento a gente acha que é assim. O que nos une no casamento? O que nos une é o amor. Você ama aquela pessoa, você está muito apaixonada por aquela pessoa, você casa com ela porque você quer viver a sua vida com aquela pessoa, você quer construir uma família. Mas quando você casa com essa pessoa, você vê que ela é diferente de você em muitos aspectos. E para que esse amor permaneça, você vai precisar fazer concessões. Vai precisar abrir mão de alguma coisa. Tanto você quanto ele. E o mais legal disso é que no nosso relacionamento nós começamos a observar os nossos defeitos. Por quê? O que te incomoda no seu cônjuge é o seu defeito. Eu não gosto que ele fale alto. Por que eu não gosto que ele fale alto? Porque isso é o que me incomoda. Então isso significa que eu tenho pouca sensibilidade com a pessoa que fala alto. Então eu sou irritada. Significa que eu tenho que ter mais paciência com as pessoas que falam alto. Porque isso, às vezes, é da pessoa. A forma como ela foi criada, como ela é. Então quando nós estamos na igreja, o que nos une é Jesus. Mas no meio dessa jornada, muitas coisas vão nos desagradar. Aquela irmã, ela só quer cantar. Ou aquele irmão só quer orar. Ou aquele irmão só quer falar sobre pecado. Ou aquele irmão só quer falar sobre salvação. Ou aquele irmão só chega atrasado. Ou aquela irmã chega mais cedo. Nós vamos observar muitas coisas. E no meio dessa jornada nós vamos abrir concessões. Nós vamos ter calma e paciência uns para com os outros, para que assim a gente consiga viver em unidade e consiga ser um só corpo. Então o fator principal é nós termos essa sensibilidade para entender que todo mundo aqui é ser humano. Existem dias bons e dias ruins. Existem situações que fogem do nosso controle e que naquele dia não foi um bom dia. O que é necessário fazer? Uma boa conversa e a verdade ser falada. Por isso que é difícil conviver quando nós vemos pessoas diferentes, porque a principal situação que nos cabe é: deixa pra lá, eu vou ser amigo de quem eu quero, não quero mais falar com essa pessoa, sigo minha vida. Mas na igreja a gente não tem essa escolha. E no casamento a gente também não tem essa escolha. Nós temos que aprender a resolver os problemas e a resolver as diferenças. E quem nos vai direcionar para resolver esses problemas? É a palavra de Deus.
Porque o fator comum entre eu e você é a Bíblia. E nós devemos seguir a Bíblia. Por isso que quando os nossos instintos falam mais alto, em que eu quero gritar, e aí a outra pessoa também quer gritar, e um fala que é para ler o Salmo 1 e o outro fala que é para ler Provérbios, e aí nós vamos ficar naquela confusão, quem vai fazer o quê? Aí nós vamos vir para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai nos orientar. Quando nós falamos de conflitos, a gente não vai conseguir evitar conflito, porque através dos conflitos que nós forjamos o nosso caráter, que nós somos pessoas melhores. Se você não tem problemas, você nunca vai perceber os seus defeitos, você vai achar que você é uma pessoa perfeita. Mas quando você é levado a conflitos, a ter aquele bate de frente, você vai observar que você precisa melhorar. E sabe quem faz isso em você? É o Espírito Santo. Porque o conflito, ele faz você ficar inquieto, irritado, chateado com uma situação. E você começa a ficar agitado ali, eu vou brigar, eu vou tirar satisfação. E de repente uma voz fala dentro de você. Você vai fazer assim, assim, assim. Então, essa situação te leva a você ver o que está dentro de você e o que precisa ser mudado. Porque isso se chama ação do Espírito Santo. Nós, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E por muitas vezes a igreja, ela não percebe como o Espírito Santo trabalha. Nós ouvimos muito falar sobre Abraão, sobre Elias, Eliseu, como o Senhor falou com ele, como Moisés foi naquela sarça ardente. Nós ouvimos muitas pessoas falarem sobre como Paulo pregava e através das suas vestes ali, da sua sombra, das coisas que ele tinha ali, havia muitos milagres. Pedro, quando ele foi liberto da cadeia, nós vemos muitas ações e falamos, nossa, que incrível. E agora, nesse tempo de hoje? O que está faltando na igreja é parar para ouvir a voz do Espírito. Nós estamos em constante movimento. Nós estamos trabalhando muito, nós fazemos muitas coisas na igreja, nós estamos extremamente atarefados, toda hora a gente está fazendo alguma coisa, e parece que se os nossos horários não são preenchidos, é como se a gente não estivesse fazendo nada, como se a gente fosse aquela pessoa que não faz nada da vida, mas não é assim. Há um tempo determinado para tudo, e por nós preenchermos tanto a nossa agenda, com tanta coisa para fazer, a eficiência do ser humano com um monte de tarefas, nós não conseguimos ter tempo para ouvir o Espírito Santo. Porque para ouvir o Espírito Santo, a nossa alma precisa estar em paz, nós precisamos estar calmo. E se a todo momento a gente está fazendo alguma coisa, lavando roupa, eu vou ler esse versículo, agora eu tenho que ler outro versículo, agora eu preciso orar 10 minutos, agora eu tenho que voltar para tal lugar, você não consegue ter uma conexão, e o Espírito Santo ele precisa dessa oportunidade para falar com você. Lembra que eu contei na sexta-feira um fator que aconteceu comigo? Eu estava limpando a casa, estava no final da limpeza, comecei a parar e falei, nossa, Espírito Santo, estou pensando aqui. E aí quando eu comecei a falar com ele, eu comecei a ouvir a voz dele falando comigo. Ele falou, Thalita, presta atenção que eu quero falar com você agora. E ele começou a falar comigo, e de verdade, irmãos, eu não conseguia pensar em mais nada. Eu não conseguia nem lembrar que eu estava esfregando o pano. Eu parei e eu fiquei assim, entendi, Senhor. E no momento que eu me distraí para fazer outra atividade que eu precisava fazer, eu já me desconectei. Então é muito complexo falar sobre isso. Então eu não sei se eu estou conseguindo ser clara com vocês. Mas a vida que nós levamos hoje, ela não nos conecta com o Espírito Santo. A vida que eu e você tem hoje, ela nos afasta de Deus. Porque nós estamos cheios de coisas. Nós estamos atarefados. Nós estamos vivendo o que o mundo está pregando. A forma eficiente que o mundo propõe. Acorde cedo, vá para a academia, tome não sei o que, malhe não sei o que, leia um livro. Não que isso seja errado. Faça um curso tal, num período de tal coisa faça outro curso, estude tal coisa, se alimente com esse tipo de vegetal. Isso é ótimo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas esse excesso de fazer
atrapalha nós pararmos para ouvir a voz de Deus, de contemplação. Nós precisamos de tempo de contemplação. Sabe quando você para e senta ali ou dobra os seus joelhos da melhor forma que você acha e... Senhor Deus, nós precisamos contemplar Deus. Por que a natureza nos aproxima de Deus? Porque quando você olha para um pássaro, quando você olha para algo que não foi feito por ser humano, você fica assim, como que isso chegou aí? Que profundidade tem esse mar? Eu sou aquela pessoa que fico me perguntando por tudo. Quando eu contemplo a natureza, eu começo a me perguntar, e as respostas vêm para o Criador. Naquele momento eu consigo ter um momento a sós com Deus. Eu não posso falar de unidade, de viver em união, de estarmos todos no mesmo propósito, se você não consegue ter relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque se você não é sensível à voz de Deus, você não vai entender quando você precisa pedir perdão para o seu irmão, quando você precisa fechar a boca, quando você estiver falando uma mentira e você não perceber que aquilo é uma mentira, quando você tem sensibilidade para ajudar quem precisa. Se eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo sobre determinado assunto, como eu vou conseguir trabalhar em unidade? Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu posso chegar em você, chegar no Rafael e falar assim, Rafael, é pecado você falar mal do seu irmão. O Rafael fala assim, tá certo, Thalita. Ele vai dar meia volta e vai começar a conversar sobre um assunto, e para ele não vai achar que é ruim aquele assunto, porque ele não está falando mal, ele está falando sobre um fato que aconteceu. Isso não é mal para mim, ele vai pensar. Mal para mim é falar uma coisa que não é verdade. Mal para mim é eu falar que aquele irmão, ele não é caloteiro, sendo que ele é caloteiro. Ele não paga os irmãos. Mas o Espírito Santo, quando nós estamos sensíveis à voz dele, ele fala, filho, é errado, ele não está aqui para se defender. Ele não está do seu lado. E você não conhece a versão dele, nem o que se passa na vida dele. Porque, por exemplo, quantas vezes na minha família, o meu pai desempregado, todo mundo desempregado, e a gente não conseguia pagar uma conta de luz, de água. Quem fosse outra pessoa fala, mas aquele pastor é um caloteiro, porque ele não paga as contas dele. Mas a gente estava desempregado. Será que você conhece a outra versão do seu irmão? Ao invés de você falar do seu irmão? Por isso que quem tem o Espírito Santo tem a sensibilidade no momento. Sabe muito bem antes de falar, porque somente Deus conhece o nosso coração e sabe as nossas intenções. Então a gente não vai conseguir falar sobre muita coisa, mas eu queria só ficar no versículo 1, que vai dizer assim, ó, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que você foi chamado. Para você estar em unidade, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você foi chamado para fazer? Quando Paulo fala assim, eu rogo, de uma maneira intensa, ele faz um apelo. É um dever seu e meu, de escolher a maneira como nós devemos andar. Porque a maneira do crente andar pode ser boa ou ruim. E aí, conforme a escolha que você faz, você pode permitir com que o Espírito Santo te direcione. Então a sua conduta diária, ela corresponde à profissão de fé que você vai fazer, vai professar. Viver da maneira semelhante a Cristo. Quando a gente fala do chamado, Paulo fala assim, eu rogo para que vocês vivam, né? E andeis de modo digno no que você foi chamado para fazer. Para você ter uma boa união na igreja, primeiro você tem que saber qual que é o seu papel dentro da igreja. O que é que você foi chamado? E o papel nada mais é do que a sua profissão de fé. O que você sabe fazer? Eu tenho a minha profissão lá fora, né? Do que eu trabalho. E dentro da igreja, qual que é a profissão de fé que você tem? Você primeiro precisa saber, e a sua conduta diária vai dizer quem você é. Então, se eu fui chamada para cantar, eu não escuto louvores, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não busco o Senhor. Como que a minha conduta diária vai refletir quando eu subir aqui em cima para cantar?
porque essa foi a profissão de fé que Deus me deu. Qual é a sua profissão de fé? Nós todos os cristãos, eles foram chamados para ser discípulos de Cristo. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. A vida do cristão na terra, ela precisa estar com os olhos abertos para o mundo espiritual. Então, o que você vai falar, agir, pensar, tudo isso vai fazer com que você abra os seus olhos e consiga entender o mundo espiritual. Onde você for, você vai entender. Eu, por exemplo, eu fui para Mato Grosso, né? Quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar a Chapada dos Guimarães, que eram muitas rochas assim. Aí eu perguntei para o rapaz, como que isso formou? Aí ele começou a explicar, muitos milhões de anos atrás, era tudo água. Aí depois desceu, ficou deserto. Aí encheu água de novo, aí ficou deserto, e aí formou essa visão que você teve. O que me veio à memória? Dilúvio. Porque a altura que estava, meu irmão, não tinha ninguém que sobrevivesse ali. Não tinha uma vida que ia sobreviver, porque é muito alto. A cidade inteira dava para ver. Isso me traz à memória a palavra de Deus. Então, quando eu falo que enquanto nós estamos tendo uma vida com Deus, o nosso pensar, o nosso agir, o que nós fazemos vai refletir a nossa profissão de fé, a nossa vida diária com Deus, para aquilo que eu fui chamado a ser. Então, enquanto eu limpo casa, eu ouço a voz do Espírito Santo sobre algo que eu preciso fazer, sobre alguém que eu preciso orar. Se eu estou no trânsito, muitas vezes o Senhor fala ali comigo. Às vezes eu estou no meu trabalho, eu estou num passeio como foi agora, e eu contemplando a natureza, eu comecei a lembrar, Rafael, a gente começou a conversar sobre vários fatores que a gente viu sobre um lugar que a gente visitou, uma exposição, e lá tinha algumas coisas sobre religião, e a gente começou a conversar, nossa, olha, tá vendo o que diz Paulo fala sobre isso, e Pedro falava sobre isso, e nós começamos a discutir sobre a palavra de Deus com aquilo que nós vimos. A contemplação de Deus está no nosso dia a dia, e quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos santificamos dia após dia. E qual que é a nossa vocação? Porque Paulo fala aqui, rogo-vos para que vocês andem de modo digno da sua vocação. O que é a sua vocação? É o seu negócio, a sua ocupação, aquilo que você deve trabalhar. Então, para você manter unido dentro da igreja, faça o que Deus te chamou a fazer. Às vezes você quer estar numa área que Deus não te chamou para estar naquela área, e ao invés de você agregar, você vai causar situações de desconforto. Por isso que a gente tem que prestar atenção para o que nós fomos chamados. Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? No 3 vai dizer assim, esforçando-te diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o vínculo é aquilo que nos une, é o nosso laço. Quando a imagem moral de Cristo, ela é a que deve ser preservada entre mim e você. Não os interesses pessoais, né? Não as suas facções, não as suas divergências pessoais. Quando a gente fala sobre a unidade no Espírito, no vínculo da paz, não é o meu querer que tem que estar em primeiro lugar. Não é nossos grupos, é a unidade, é o que Deus quer. Quantas vezes eu precisei abrir mão de vontades próprias, porque eu entendi que o Espírito Santo queria outra coisa. Mas é a sensibilidade que a gente precisa ter. Ser diligente é estar sempre pronto. A união, que é a unidade, ela só pode ser instaurada pelo Espírito Santo. Então eu posso pregar unidade, eu posso falar sobre unidade, eu posso fazer reuniões para que a igreja seja unida, mas se eu não ouvir a voz do Espírito Santo, essa unidade nunca vai acontecer. E se eu não paro para ouvir a voz de Deus, o que vai acontecer comigo e com você? Onde a igreja de Deus vai chegar? Se sempre os nossos interesses estão na frente e não do nosso próximo. Eu falo que o meu pai, que é o pastor Claudinei, ele é uma das pessoas que eu conheço muito assim, que não vê maldade nas pessoas. E às vezes, a primeira coisa que ele vai pensar é bom da pessoa. Aconteceu uma situação, fulano de tal falou isso, fez isso. Ai, mas será que ele fez isso? Às vezes dá até nervoso. Porque tá aqui, tá no jornal, sabe? Tem comprovação. Ele fala, mas eu acho que não. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, tá aqui, tá certo. Ai, mas será mesmo?
E aí dá até um nervoso, porque a primeira coisa que ele vai pensar é duvidar da palavra negativa que você traz sobre qualquer situação. E como cristão a gente tem que ser assim. Fulano de tal falou de você, será mesmo que ela falou mal de mim? Eu acho que não. Eu acho que ela não fez isso de propósito. E essa unidade, como eu sempre falo, né? Todos têm o mesmo Senhor na cabeça. Eu tenho o Senhor na cabeça, a Samile tem o Senhor na cabeça, a irmã Mara tem o mesmo Senhor na cabeça. E sabe quem é esse Senhor? É o Espírito Santo. Todo mundo tem o Espírito Santo. Então aqueles que deixam ouvir mais a voz do Espírito e fazem o que é certo, e aqueles que falam, para, não vou fazer. Não vou fazer, isso é um absurdo, porque eu tenho razão. Eu tenho razão. Eu estou certa. E o Espírito Santo, se acalme. Se acalme, se acalme. Por quê? A paz, ela conduz a uma atitude pacífica entre Deus e o homem. É o Espírito Santo que é o preservador da unidade no seio da igreja. Irmãos, eu não consigo te explicar isso. Eu queria entrar na mente de vocês agora, para aqueles, né, que talvez não tenham entendido. Mas você ouvir a voz do Espírito Santo é uma coisa sobrenatural. Eu falo isso porque eu ouço e às vezes eu estou irritada. Eu estou a ponto de brigar, de fazer aquela bagunça assim, sabe, interior, falando, meu Deus, eu estou muito nervosa. Aí o Espírito Santo, minha filha, se acalme agora nesse exato momento e faça isso que eu estou mandando você fazer. Peça perdão. Eu falei, mas eu não vou pedir perdão. Eu estou certa. Aí o Senhor fala assim, quem quer ter paz aqui? Eu falei, eu. Quem quer estar em comunhão comigo? Eu. Então você vai pedir perdão mesmo você estando certa. Mantenha a sua calma. Você acha que a sua postura... Então às vezes eu estou várias vezes no ambiente do meu trabalho, eu estou estressada ali, eu falo, mas isso aqui é um absurdo. É um absurdo isso daqui. Aí eu paro ali, o Espírito Santo fala assim para mim, filha, você está errada. E ali eu oro, dobro, abaixo assim, falo, Senhor, me perdoa, mas me ajuda, por favor. Porque a minha carne está gritando aqui. A minha carne está gritando. Então ouvir a voz, você só vai conservar a unidade se o Senhor da sua cabeça, que se chama o Espírito Santo, tiver liberdade para agir. E para Ele agir na sua vida, você vai ter que lutar contra a sua carne, contra as suas vontades. E lutar contra as vontades é a pior coisa que tem. Porque a nossa carne quer fazer muitas coisas, mas o nosso Espírito quer trazer a paz. E a paz muitas vezes nem é da maneira como a gente quer. Então no 4 vai falar, para encerrar, não dá para a gente falar sobre o texto, ele vai falar que é um só corpo, um só Espírito pela qual nós somos chamados. Quando a gente tem facção, discussões, elas não se harmonizam com o Espírito Santo. Ele que vai ser o grande unificador. Então, tudo isso vai demonstrar que o homem, que ele ignora a atuação do Espírito Santo. Quando eu não faço o que Deus me manda fazer, eu estou ignorando a atuação do Espírito Santo. Eu estou sendo desobediente. E vai chegar um ponto, irmãos, que eu vou falar para vocês assim, o Senhor fala assim, não faz isso, aí você vai fazer. Não faz isso, aí você vai fazer. A sua consciência vai te acusar. Vai te acusando, vai te acusando. Vai chegar um ponto que a sua consciência vai cauterizar. E você vai achar que isso é normal. E você, ao invés de você prestar atenção que o que você está fazendo errado, você vai começar a dar risada daquilo que você está fazendo. Então, a mentira vai começar, não minta. Ai, nossa, meu Deus, me perdoa, mentirinha. Aí vai de novo. Aí vai chegar um momento e vai assim, nossa, você acredita que teve um dia que eu enganei aquela mulher tal? E aí todo mundo começa a dar risada, mas foi muito legal. Daqui a pouco você está dando risada do pecado. Porque a sua mente, ela foi, o Espírito Santo, que é o condutor da sua mente, ele vai te lembrando, e chega uma hora que é normal. E aí você começa a entristecer o Espírito Santo. Então, certas operações dos cérebros, elas vão fazer isso, elas vão fazer com que se torne normal. E não é normal. Não seja ignorante. O que é ignorante? Não ter instrução, não entender sobre algo. Não seja teimoso. O teimoso, ele não desiste com facilidade. Tenha vergonha. A vergonha, ela te causa humilhação. Ela faz você pensar no que você está fazendo.
Mas a indecência, ela faz com que você não se sinta mais mal com aquilo que é do bom costume, com aquilo que é correto. Então, quando a gente entristece o Espírito Santo, é nós deixarmos que a nossa natureza domine a nós. E nessa noite eu quero te convidar a você não permitir com que a sua natureza te domine. Tenha controle sobre ela. Busque ao Senhor. Se o Senhor te convida a orar, mas você tem vontade de dormir, ou você tem vontade de assistir, ou você tem vontade de olhar no celular, combata contra esse desejo que há dentro de você e ouça a voz do Espírito, porque vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais orar, porque você já não vai mais conseguir ouvir o Espírito e essa sensibilidade não vai mais existir em você. Gente, eu vou falar algo importante para vocês. Nós estamos no mundo espiritual. A unidade, ela começa quando eu e você ouvem a voz do Espírito Santo. E se cada um que está aqui não ouvir mais a voz, essa igreja vai virar uma bagunça, porque ninguém mais vai obedecer a voz do Senhor. Nós vamos insistir para vocês orarem e vocês não vão orar. Nós vamos insistir para você ler a Bíblia e você não vai ler a Bíblia. Nós vamos insistir para você vir aos cultos de quarta-feira, mas você não vai vir. Por quê? Porque o Deus desse mundo, ele cega o nosso entendimento ao ponto da gente não aceitar as correções que o Espírito Santo faz conosco. Porque o Espírito Santo, ele fala: Thalita, você é teimosa. Thalita, você é durona. Thalita, você não me obedece. Thalita, você tem um coração endurecido. Thalita, vamos trabalhar essa sua raiva, esse seu posicionamento. E quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós reconhecemos, nos humilhamos e pedimos perdão ao Senhor. Mas quando a gente deixa a nossa carne reinar, nós fazemos o que a gente quer e ainda por cima atrapalha a igreja. Porque o comportamento que você tem lá fora é o comportamento que você vai ter dentro da igreja. Porque se você não ora lá fora, quando chegar aqui você vai acabar desincentivando quem está do seu lado para orar. Você vai querer conversar com uma pessoa na hora que ela estiver orando. Quando você não lê a Bíblia lá fora e você chega aqui dentro da igreja que o pastor tá lendo a Bíblia, você está assim, ó. Não está nem prestando atenção no que ele está lendo. Não está nem acompanhando o raciocínio que ele está tendo. Quando a gente começa a falar em línguas, a falar vamos adorar, louvado seja o nome do Senhor, você está assim, ó. Porque você não adora lá fora. E quando o Espírito Santo te convida a adorar lá fora, aqui dentro você não vai conseguir mudar o que você não faz lá. É a mesma coisa de uma mãe que quer colocar um filho na escola e quer que o professor mude o filho. Ah, mãe, dá um jeito aí no meu filho. Minha filha, como que a mãe, a professora vai mudar o filho, sendo que o dia a dia dele na casa dele é desregrado? Como você vai querer trabalhar em unidade dentro da igreja se a sua vida é desregrada? Né? Se você não tem comunhão com Deus, se você não tem relacionamento com Ele, você vai acabar incomodando o seu irmão do lado e incentivando ele a ser como você. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a influência de dizer: irmãos, vamos orar, a fofoca acaba em mim, porque eu sei como reverter isso. Se o irmão vem falar do outro, eu vou falar assim: irmãos, eu acho que não foi isso que ele quis dizer, eu acho que não foi nesse sentido, vamos orar junto, acabou em mim. Mas se eu não tenho a sensibilidade do Espírito Santo, eu vou falar para Ellen, que vai falar para o Claudinei, e que daqui a pouco toda a igreja está contaminada. Vamos tapar as brechas para que o Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.